Fala disso mais um pouco. Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto bastante sensível, mas muito importante. As repercussões, às vezes silenciosas, de quando a família, os pais, enfim, têm dificuldade em aceitar o diagnóstico de autismo de uma criança. A nossa análise hoje vem de fontes da psicologia, da neuropsicopedagogia, olhando mesmo para o impacto no desenvolvimento infantil. E um ponto que chamou muito a atenção nesses materiais é ver o diagnóstico não como um rótulo, sabe? Mas como se fosse uma chave. Como a gente pode entender melhor essa ideia de chave? Essa metáfora da chave, ela é ótima, né? Pensa assim, é algo que abre portas. Portas que talvez estivessem emperradas, sabe? Portas para, por exemplo, intervenções que realmente funcionam para aquela criança. Uma fonoaudiologia focada no social. Terapia ocupacional para lidar com o sensorial. Coisas específicas. Certo. Abre portas também para o acolhimento, né? Na família, na escola, para que a escola saiba como adaptar o ensino. E acho que mais fundamental é a chave para a gente entender o que aquela criança precisa de verdade, para ela poder se desenvolver bem. Faz todo sentido. E é aí que a negação vira um problemão, né? Porque ela basicamente trava essa chave na fechadura. Exato. A gente vê isso naquelas justificativas que as fontes até listam, né? Coisas como, não, ele é só tímido, ou isso é manha, é preguiça, às vezes, é o jeitinho dele. Sim, o jeitinho dele. Ou aquele clássico, é só uma fase, logo passa. Só que por trás disso tem um suporte essencial que está sendo adiado, né? Exatamente. E esse adiamento, as consequências para a criança são muitas e bem concretas. Não é algo vago. Como assim? Pensa na escola, por exemplo. Sem o reconhecimento, talvez faltem estratégias para ajudar com organização, planejamento. E aí a criança é vista como, sei lá, relaxada, sem interesse. Quando, na verdade, ela precisaria de uma estrutura diferente. Isso, uma estrutura. E na parte social, imagina o esforço que a criança faz para tentar se encaixar, sem nem entender por que é tão difícil para ela. Isso gera uma ansiedade. Nossa, imagino. E tem o sofrimento interno, né? De se sentir diferente, de não pertencer, mas sem poder dar nome a isso. Porque em casa, essa diferença não é vista, não é validada. É uma confusão muito dolorosa para a criança. E essa falta de reconhecimento, pelo que os materiais indicam, muitas vezes vem junto com uma pressão, né? Uma cobrança para a criança ser como as outras, agir normalmente. O que seria esse normal, né? Como as fontes abordam essa pressão? Esse ponto é delicado, mas muito importante. O que as fontes descrevem, a gente pode até chamar de uma forma de violência invisível. Violência invisível. Invisível porque, assim, geralmente não tem a má intenção, sabe? Os pais agem por medo, às vezes por falta de informação, pelas próprias dificuldades deles em lidar com a situação. Entendo. Mas a cobrança em si, cobrar que a criança ignore como ela se sente, forçar a interação social que esgota ela, punir comportamentos que são só parte de como ela funciona, isso desrespeita demais quem ela é. Desrespeita o ritmo, as necessidades, o jeito único dela ver o mundo. É como se dissessem o tempo todo, você, do jeito que é, não tá certo. Uma invalidação constante. Dá para imaginar o peso disso a longo prazo. As fontes sugerem que são crianças que crescem achando que o problema são elas mesmas, que elas são o erro na equação. Precisamente. Essa sensação de ser inadequada, de não ser compreendida, isso vai se infiltrando, sabe? Vira parte de quem a pessoa acha que é. E aí você tem um terreno perfeito para a ansiedade crescer, para a autoestima ficar lá embaixo, para a depressão aparecer. E como os materiais mostram, muitas vezes isso só vai ser visto, diagnosticado lá na adolescência ou já na vida adulta. Depois de anos de sofrimento. Exato. Depois de anos de um sofrimento que poderia ter sido, talvez não evitado, mas muito amenizado. Fica claro, né? Negar o diagnóstico não protege a criança. Pelo contrário, pode acabar intensificando as dificuldades e a dor. Deixa marcas. Então, a mensagem principal que fica dessa nossa conversa, dessa análise, é que aceitar o diagnóstico, por mais difícil que seja no início, é, na verdade, o primeiro passo para um amor que funciona na prática. Um amor que apoia de verdade,
Não é desistir da criança, né? Mas sim entender quem ela é para poder ajudar da melhor forma. Sem dúvida alguma. Acolher a realidade do diagnóstico é, no fundo, um ato de amor muito grande. De respeito. Não é um ponto final, de jeito nenhum. É o ponto de partida. O começo, né? O começo. Para construir um caminho com suporte, com compreensão, um caminho para o desenvolvimento autêntico daquela criança. Aceitar abre as portas para que o potencial dela, que está ali, possa realmente florescer com a ajuda certa. E talvez fique uma reflexão para quem está nos ouvindo. Pensar um pouco sobre como o ato de reconhecer, de nomear uma condição, um desafio, qualquer que seja, em vez de negar ou esconder, como isso pode mudar tudo na dinâmica do apoio, da compreensão e, principalmente, da conexão dentro da família. Ou em qualquer relação, na verdade. Não existe uma cara única para autismo. Cada criança é uma criança com características e, intensidades muito variadas. Fundamental ter isso claro desde o início. E o material que a gente está olhando, ele foca em algumas áreas principais, né? A primeira seria comunicação e linguagem. Ele aponta que podem existir atrasos na fala, sim, ou então a criança até fala, mas usa a linguagem de um jeito talvez não totalmente funcional, sabe? Como assim não funcional? Tipo, ele cita a ecolalia, aquela coisa de repetir palavras ou frases que acabou de ouvir. Não necessariamente para se comunicar, mas como uma repetição mesmo. Ah, repetição. Entendi. E ele fala algo sobre gestos também, né? Na comunicação não verbal? Sim, menciona que a ausência de alguns gestos comunicativos bem cedo, tipo apontar para mostrar o que quer ou dar tchauzinho, pode ser um sinal para observar. Faz sentido. E isso já puxa para a segunda área que ele aborda, que é a interação social, certo? Perfeitamente. As duas coisas estão super conectadas. Se a comunicação é diferente, a interação também vai ser. E como que a fonte descreve essa interação? O que pode chamar a atenção? Olha, a descrição é de uma criança que talvez pareça mais isolada, sabe? Com, aparentemente pouco interesse em brincar com outras crianças. Ou então uma dificuldade em entender certas regras sociais que para muita gente são automáticas. Tipo, manter contato visual ou responder quando chamam pelo nome. E o que eu achei bem interessante, na forma como ele coloca, é que não é falta de vontade de interagir necessariamente. Exato. Essa perspectiva é muito importante. Não é que a criança não queira, mas sim que ela percebe o mundo social de uma maneira diferente. Entendi. Então, o desejo de se conectar pode até existir. Pode existir, sim, mas a criança talvez não saiba como começar essa interação ou como manter, do jeito que a gente espera. E aí, claro, isso pode levar ao isolamento. Nossa, isso muda tudo, né? Muda a forma como a gente olha para isso. E a terceira área? Os comportamentos repetitivos e interesses restritos. Isso. Aqui entram aqueles comportamentos que às vezes são mais visíveis. Balançar o corpo para frente e para trás, sabe? Bater palminhas repetidamente. Girar objetos também ou alinhar os brinquedos? Também. Girar coisas, organizar os brinquedos de um jeito muito, muito específico, bem alinhadinho, são comportamentos que podem ter várias funções, como autorregulação. E os interesses? Aquela coisa da criança ficar super focada num assunto? Sim, um interesse muito intenso, às vezes até meio restrito, né? Dinossauros, por exemplo, ou planetas, números, a ponto de querer só falar daquilo ou só brincar com coisas relacionadas. E a dificuldade com mudanças na rotina. Isso também entra aqui. Entra. A fonte aponta que a previsibilidade é algo que traz muita segurança para algumas crianças no espectro. Então, mudanças inesperadas podem ser bem difíceis de lidar. Entendi. E, além dessas três áreas, o material levanta mais um ponto que parece amarrar tudo isso, que é a sensibilidade sensorial. Fundamental. Esse ponto é chave. O que ele explica é que algumas crianças podem ter reações muito, muito intensas a estímulos dos sentidos. Ou o contrário, às vezes uma reação diminuída. Como assim? Intensa? Tipo, sons que para nós são normais, para a criança podem ser insuportáveis. Luzes muito fortes, a textura de uma roupa, um cheiro específico, até o movimento. Nossa! Tudo isso pode ser percebido de um jeito muito amplificado ou diferente. E isso, claro, impacta demais o dia a dia dela. Dá pra imaginar, se a gente junta isso tudo, a comunicação diferente, a interação,
os comportamentos e essa sensibilidade sensorial. Aí a gente começa a entender a complexidade, né? E a variabilidade enorme. Por isso que é um espectro. Tem criança que fala super bem, vocabulário rico, mas tem desafios sociais enormes. E outras que talvez não usem a fala, mas se comunicam de outras maneiras, que a gente precisa aprender a entender. Exatamente. Formas eficazes de comunicação, só que diferentes. Então, assim, o recado central que essa fonte parece passar para quem observa essas características é observar com atenção, mas sem desespero, né? E procurar ajuda especializada. Precisamente. Buscar uma avaliação com profissionais qualificados. Porque o diagnóstico e a intervenção, quando são indicados e feitos cedo, nossa, fazem uma diferença gigantesca. Para apoiar o desenvolvimento, né? A qualidade de vida da criança, a autonomia dela no futuro. E isso não é questão de consertar nada. É sobre entender e oferecer o suporte adequado para aquela criança específica. Perfeito. E o material termina com uma mensagem forte, né? Que o autismo não é um ponto final, mas sim uma maneira diferente de estar no mundo. Uma forma diferente de ser e perceber. E quando a gente entende isso, fica mais fácil ter empatia e realmente incluir. Com certeza. E, puxando um gancho disso, a fonte faz a gente pensar nessas várias formas de processar o mundo, de se comunicar. Será que reconhecer essa diversidade toda, mesmo fora do contexto do autismo, não poderia, na verdade, enriquecer a nossa própria ideia do que é conexão humana? Olha, é uma ótima reflexão. Como entender essas diferentes formas de funcionamento pode ampliar a nossa própria compreensão sobre como a gente se conecta uns com os outros? Fica aí, né? Para a gente pensar um pouco mais sobre isso. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.